Um salve, pessoal! Hoje eu vou falar sobre minha guitarra. Não é exatamente sobre a minha guitarra, mas sim sobre esse carinha aqui, ó. Estão procurando um baterista furry, iniciante. Tem que ser iniciante. Se só apenas o. Porque eu e o nosso baterista, o hiper mega baterista, o nosso baixista. Eu não digo nada se ele é bom ou não é bom. De For Switch já não é, ele já disse. Mas beleza, estou precisando de um baterista. Falou!